Olá pessoal, então hoje eu vou começar de fato a passar o conteúdo do nosso curso de Física 2, tá? Então hoje eu vou falar de equilíbrio estático, então essa é a primeira aula que trata do conteúdo da primeira área do nosso curso, as últimas 3 aulas foram revisão. E, bom, a gente vai estar interessado então nessa primeira parte do curso nos tópicos de equilíbrio, né, de corpos rígidos e elasticidade dos corpos. Tá? Então, quando a gente estuda equilíbrio, a gente está interessado nas condições ou na configuração de forças que mantém um sistema físico numa situação estática. Tá? Eu vou definir mais adiante o que é o equilíbrio em termos da segunda lei de Newton, rotacional e translacional. Mas assim, intuitivamente, a gente tem um sistema com um ou mais corpos rígidos e a gente quer saber, olha, quais são as forças ou qual é a configuração de forças que faz com que este sistema se mantenha nessa situação estática. Eu preparo ele numa certa situação e ele continua naquela situação estática por um tempo indeterminado. Isso que significa de maneira assim intuitiva, em poucas palavras, o equilíbrio. É um tópico muito importante em física, tá? Estudar o equilíbrio de sistemas físicos é extremamente importante, e aqui a classe de problemas que nós vamos estudar, ela é muito importante na engenharia, em particular na engenharia mecânica, tá? Porque quando a gente constrói uma ponte, tá? Ou quando a gente constrói um edifício, ou qualquer coisa que a gente constrói, a gente precisa fazer um projeto e garantir que aquele sistema se encontra em equilíbrio estático, tá? Porque quando eu construo uma ponte, eu construo um prédio, ele está sujeito a forças externas, força gravitacional, força normal, ele está sujeito a choques externos também, vento, terremoto, tá? Uma série de perturbações e forças externas. Então a gente quer fazer um projeto e garantir que esse sistema, tá? Esse sistema que é composto por uma ou mais partes, que a gente pode tomar como sendo rígidas, a gente quer garantir que esse sistema se encontre em equilíbrio e a gente quer garantir que ele seja robusto frente a perturbações. Então, uma ponte, ela tem que ser, tá? O equilíbrio tem que ser estável. Quando tem ação do vento, tá? Ou um terremoto, a gente quer que a ponte ela sofra essa força externa, mas que ela consiga retornar para o estado de equilíbrio dela. Isso que significa intuitivamente um equilíbrio estável, ou seja, o sistema tem que ser resistente a perturbações. Tá? Então, por exemplo, constrói um exemplo que vai surgir bastante para nós, tem um andaime com um certo conjunto de cabos, né, guindastes, a gente quer saber como tem que ser, quanto é que vale as tensões dos cabos de modo que o andaime permaneça em equilíbrio. Tá? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente vai estudar nessa primeira parte da primeira área. Tá? Então são basicamente 2 tópicos aqui. Primeiro nós vamos ver as condições de equilíbrio, tá? Que eu vou falar hoje. Tá? Então a primeira parte desse primeiro tópico da primeira área trata das condições de equilíbrio, que é basicamente responder a pergunta qual é o conjunto de forças e torques que garantem que o sistema se encontre em equilíbrio estático. E a segunda parte trata das propriedades de elasticidade dos corpos. Então a gente quer ver, esse segundo tópico ele trata do comportamento dos objetos, né, frente à aplicação de uma força, como esses objetos se deformam. Os objetos eles não são perfeitamente rígidos, tá? A noção de corpo rígido é uma idealização. É sempre possível deformar um objeto sólido, tá? Um corpo rígido, ele tem sempre um grau de deformação e a gente quer estudar como essa deformação se comporta em função, por exemplo, da força aplicada. Tá? Então essa é a segunda parte aí do primeiro capítulo que nós vamos ver do Harvey. Tá? Então hoje nós vamos ficar aqui, não só hoje, mas nas próximas aulas também. Então deixa eu começar falando de 3 exemplos, tá? Colocar aí simplesmente 3 situações e vamos analisar os momenta, tá? Tanto o momento linear quanto o momento angular do sistema em questão. Então o primeiro exemplo é muito simples, imagina que eu tenho um livro sobre uma mesa,
Tá? Então, desenhar aqui, fazer um desenho meio tosco, tá? Tá aqui a minha mesa, vou colocar o livro em cima, tá? Então tenho aí simplesmente um livro em repouso sobre uma mesa. Bom, o meu sistema eu vou tratar como sendo livro, tá? É uma escolha completamente arbitrária, tá? Mas aqui eu estou interessado no comportamento do livro. Bom, eu tenho nesse sistema aqui que o momento linear do livro ele é igual a zero, né? O livro está simplesmente em repouso, a velocidade dele é nula, e o momento angular também é zero, porque a velocidade dele é zero. Tá? Então, tanto o momento linear quanto o momento angular do livro, essas duas quantidades são nulas, certo? O segundo exemplo, tá? Meu segundo exemplo vai ser um bloco, uma caixa, seja lá o que for, descendo um plano inclinado com velocidade constante. Tá? Então aqui eu tenho o vetor velocidade, tá? O bloco está descendo um plano inclinado, por hipótese a velocidade é constante. Tá? Vou escrever isso aqui assim, significa que a velocidade não depende do tempo, tá? Tem atrito ainda se meu plano inclinado. Bom, com relação aos momentos, tá? Momento linear e momento angular, o que eu posso afirmar sobre essa minha caixa? Bom, eu posso afirmar que o momento linear ele é constante, porque a velocidade é constante. Tá? Então a velocidade do centro de massa dessa caixa é constante, certo? E sobre o momento angular do sistema, veja, minha caixa ela é composta por um número muito grande de partículas, digamos N partículas, então eu vou ter que somar, assim como a gente fez na última aula, eu tenho que somar o momento angular de cada uma dessas partes que compõem o meu sistema. Então tem uma coisa assim, né? RI vetorial P. Vejam que o P não depende de I, porque todos os pontos, tá? Todos os pontos da minha caixa vão estar, bom, vai depender de I, né? Porque vai depender de I, porque isso aqui depende da massa, tá? Então eu já ia falar uma coisa. Bom, posso dividir essa minha caixa em várias partes iguais, que seja, tá? Mas não é importante para o argumento. Tá? Posso dividir em várias partes iguais, daí isso aqui passa a não depender do índice I, porque as massas são iguais, as velocidades são iguais, porque cada ponto aqui da minha caixa está se movendo com a mesma velocidade. Tá? Então isso aqui não depende de qual I aqui se refere a um pedacinho específico da caixa que eu estou olhando. Tá? Então, enfim, da maneira mais geral, tá? Isso aqui depende do índice I, porque eu posso dividir essa caixa em pedaços de massa que não são iguais, tá? Com massas diferentes. Não é importante para o argumento, porque vejam, a derivada disso aqui em relação ao tempo, tá? A derivada do momento angular do sistema em relação ao tempo, eu vou ter que fazer uma derivada do produto, eu fiz isso na última aula, não vou fazer aqui. Tá? Verifiquem que essa derivada é igual a zero. Veja, vou ter derivada do primeiro, que vai me dar uma velocidade, produto vetorial do segundo, isso vai dar zero, porque eu vou ter velocidade, velocidade. E mais vetor posição vetorial derivada de P, que vai ser zero, porque a minha velocidade, por hipótese, é constante. Tá? Então, a derivada do momento angular nesse sistema é zero, logo, o momento angular ele é constante. O que eu concluo do fato de a derivada ser zero é que o momento angular é constante. É isso que dá para concluir. Tá? Não depende do tempo. Certo? Atenção! O momento angular ele deve ser calculado escolhendo algum ponto. Né? É o momento angular em relação ao ponto, nesse caso, ou um ponto qualquer do espaço. Tá? Isso aqui, a derivada é nula em relação a qualquer ponto do espaço. Tá certo? E por último, tá? O último sistema é um ventilador. Imagina que eu tenho um ventilador, vou botar assim, ó, ventilador de teto. Eu tenho um ventilador de teto, tá? Então deixa eu desenhar aqui meu ventilador, tá? Isso aqui vai ser uma coisa meio, bom, totalmente, meu Deus do céu, tá? Horrível, não? Ventilador horrível. Bom, vocês vão ver ao longo do curso que eu sou um péssimo desenhista. Ah, então estão aqui as pás do meu ventilador. Tá? Enfim, isso aqui continua para cá.
Tá? Vocês conseguem completar aí as outras fases do ventilador. Isso aqui imagina que está girando com uma velocidade angular constante, é o meu ventilador de teto, ele está girando aí com uma certa velocidade constante. Vejam, neste caso, momento linear é igual a zero e o momento angular para este sistema ele é uma constante, porque a velocidade angular é constante. Eu posso calcular aí o momento angular em relação a um ponto que ele é simplesmente constante, pois ômega é constante. Certo? São três sistemas físicos, tá, completamente diferentes, mas todos eles estão em equilíbrio mecânico. Tá? Esses três exemplos são exemplos de equilíbrio mecânico, certo? Pois as condições para que eu tenha equilíbrio mecânico, tá? Então o equilíbrio mecânico ele é definido, tá, pelas seguintes condições. O momento linear tem que ser constante e o momento angular em relação a qualquer ponto tem que ser constante. Tá? Então, essas são as condições de equilíbrio mecânico. Se isso aqui for satisfeito, eu necessariamente tenho uma situação de equilíbrio. Tá? Então, aqui é muito importante, pessoal. O L ele deve ser constante em relação a qualquer ponto do espaço. Se existir um ponto do espaço em relação ao qual o momento angular não é constante, significa que o sistema, de certa forma, pode estar rodando. Ah, ele pode estar rotando, eu tenho um torque em relação àquele ponto, o sistema pode estar rotando em relação àquele ponto, ou pode começar a rotar em relação àquele ponto. Então, essa condição aqui ela deve ser satisfeita para qualquer ponto do espaço. Tá certo? Vejam que equilíbrio não é necessariamente uma situação estática, né? A única situação completamente estática é essa aqui. Tá? Nas outras duas eu tenho movimento, tá? Mas é um movimento, digamos assim, um pouco entediante, tá? Porque eu não tenho nada, as velocidades são constantes. Tá? Então é um movimento que simplesmente se repete ao longo do tempo. Tá? Não tem nada de muito interessante acontecendo. Certo? Tá? Então estas são as condições de equilíbrio. Agora, nós vamos estar interessados aqui no equilíbrio estático. No equilíbrio estático, ou seja, na primeira situação, quando P igual a zero e quando L é igual a zero. Estas são, tá, as condições para que eu tenha equilíbrio estático. Tá? Então, quando P e L são constantes, eu tenho necessariamente uma situação de equilíbrio. Se, além disso, o P e o L são iguais a zero, eu tenho uma situação estática, de equilíbrio estático. Certo? Então, nós podemos usar agora a segunda lei translacional e a segunda lei rotacional e obter as condições, tá? Equações que relacionam as forças e que são o que a gente chama de as condições para que eu tenha equilíbrio. Então, nas últimas 3 aulas a gente viu que na segunda lei translacional a gente sabe que a força resultante externa sobre o meu sistema ela é igual à derivada do momento linear do sistema em relação ao tempo. E a gente sabe que o torque externo resultante... Bom, aqui inverti a ordem, tanto faz, né? Tem que só saber o que significa, né? O torque externo, das forças externas e resultante. Tem que ser igual à derivada do momento angular em relação ao tempo. Isso aí tem que ser sempre satisfeito. Tá? Essas duas leis elas são sempre satisfeitas em qualquer situação aqui na mecânica newtoniana, certo? E isso aqui, tá? Isso aqui é em relação a um ponto do espaço. Tá? Não vou colocar nada aqui, vou colocar agora a seguir. Agora, para que eu tenha equilíbrio, P e L tem que ser constante. Logo, as condições de equilíbrio são que a força externa resultante tem que ser igual a zero e o torque resultante externo tem que ser igual a zero. Certo? Estas são as equações que determinam a relação entre as forças e os torques para que o meu sistema esteja em equilíbrio. Isso é o que a gente chama de
condições de equilíbrio. Notem que eu tenho mais, tá? Isso aqui, eu tenho 3 equações aqui e 3 equações aqui. Então eu tenho 6 equações em geral acopladas que determinam a configuração de forças e torques que mantém o meu sistema em equilíbrio. Certo? Notem, tá? E agora sim eu vou colocar essa informação. Notem que esta condição ela deve ser satisfeita para qualquer ponto do espaço. Para qualquer ponto. Certo? Então vejam, pessoal, isso aqui tem que ser satisfeito para qualquer ponto. Se eu achar um ponto do espaço, se eu escolher um ponto do espaço e eu conseguir mostrar que isso aqui não é satisfeito, bom, significa que no sistema ele vai rodar de certa forma em torno daquele ponto. Tá? E eu não tenho equilíbrio. Tá? Então isso aqui tem que ser satisfeito para qualquer ponto do espaço. E nós vamos ver nos problemas, na resolução de problemas, que essa propriedade é muito útil. Porque se eu tenho um sistema que eu sei que ele está em equilíbrio estático, eu sei que essa condição é satisfeita para qualquer ponto. Então eu posso calcular os torques escolhendo um ponto que é mais conveniente para mim. O que significa escolher esse ponto? O que significa escolher um ponto conveniente? Significa escolher um ponto em que os cálculos são mais simples. Eu consigo simplificar as minhas equações. Tá certo? Tá? Então quando a gente constrói uma ponte, quando a gente constrói qualquer coisa, a gente tem que garantir que qualquer construção estática, né, a gente vai ter que garantir que isso aqui seja satisfeito. Né? Que as tensões dos cabos, que as forças normais, que a força gravitacional que está sempre presente, né? Que a soma dessas forças externas aí na minha ponte seja igual a zero e que a soma dos torques externos também seja igual a zero. Certo? Tá? Notem que essas duas condições, tá? Bom, são 6 condições, elas garantem que o sistema se encontre em equilíbrio, mas não necessariamente em equilíbrio estático. Tá? Mas essa condição aqui a gente nunca vai usar para resolver problemas. Tá? Porque se eu faço uma construção, se eu monto um sistema de corpos rígidos e eu preparo ele com momento linear e momento angular igual a zero, se minhas forças forem tais que essas equações são satisfeitas, o meu sistema permanece em equilíbrio estático. Tá claro? Então essas condições aqui elas nunca vão entrar explicitamente na resolução de nenhum problema. A gente vai ter que, na prática, nós vamos nos preocupar só com essas equações aqui. Certo? Próxima aula eu vou falar sobre a linha de ação de algumas forças que nos interessam, como a força gravitacional e a força normal, que vai ser muito importante para a gente começar a resolver problemas usando essas duas equações. Certo? Até lá!